Boa tarde, tudo bom? Agora é a hora da conversa com Leone. E a gente vai falar sobre tolerância ou intolerância, né? Tolerar ou não? Como que tá acontecendo aí durante essa quarentena? Ontem na live com o CJ eu brinquei, perguntei se ele já tinha surtado. Ele falou, Mariela, surtar é uma palavra muito forte. Mas eu acho que eu já surtei algumas vezes durante essa quarentena, pra te falar a verdade, viu? Cris, como vai? Leone, boa tarde. Cris, tá frio aí? Que aqui tá gelado hoje. Pelo jeito vai ficar, né? Ontem eu achei engraçado, eu recebi alerta da Defesa Civil falando que vai ficar frio até domingo. Mas, gente, alerta pra frio também. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Aí também tá frio, né? Tô vendo que também tá Sim, com blusa. bem frio. É. E eu tô do lado de fora aqui. Então, olha lá, tava assistindo a sua receita de brigadeiro. Ô, Cris, ficou boa. Mas pro meu paladar eu ainda colocaria mais café. Porque foi o café solúvel, né, que eu coloquei. É um brigadeiro normal, que eu não coloco achocolatado, eu coloco o cacau 100% e coloquei o café solúvel. Ficou bom pra caramba. Alexandra, bem-vinda, Andréia. Depois André o é minha Cris. vizinha aqui. E O André, tudo bem? Cris, faz e depois me conta se o pessoal daí gostou. Leone, Leone, tá todo mundo tolerando? Ontem eu comecei, É, eu não sei se você viu a live com o CJ ontem. eu vi a primeira meia hora. Depois eu tava na rua, tive que buscar meu carro, e aí eu não consegui ver o resto. Aí eu comecei perguntando para ele, CJ, já surtou? Aí ele falou Ah, esse eu assim, vi. isso é muito forte, ainda não. Mas eu já É, dei uma surtadinha, sabe? Mas o interessante é que esse convívio que nós estamos sendo, vamos falar forçados a ter, né? Porque não tem outra palavra. A é, gente tem que partir do princípio que a gente tem que ser feliz, porque senão a coisa desanda. é, O que você é. tem, que dentro dos seus estudos você colocou como tolerar ou intolerar as pessoas? Então, Mariela, é interessante isso, né? Porque o intolerante, na verdade, se for ver bem, bem mesmo no fundo, ele é um arrogante, né? Mas não Hum, assusta, não é no sentido assim de falar mal, né? É um aham. arrogante por quê? Porque o intolerante é aquele que reage à não aceitação da realidade. É aquele que ele não tem as coisas do jeito que ele quer, né? Ser intolerante é aquele que quer as coisas do seu jeito, mas ele não tem, não está tendo. E aí ele se torna intolerante. Ele É é uma reação. quase que exigindo que fosse só do jeito dele, como se fosse um mimado. Exatamente. Ou até tende a sofrer muito a intolerância, tende a ser intolerante é o perfeccionista. Porque ele tende a controlar, né, igual nós comentamos já, os resultados, tende a controlar todos os detalhes de tudo que ele faz, mas muitos deles não chegam, né, ao resultado que é esperado. Então a frustração é grande e aí ele não consegue lidar com aquilo que não está sendo do jeito que ele quer ou que ele esperava. E aí ele se torna uma pessoa intolerante. Então a gente pode falar que começa com ele mesmo. Com certeza, Ele com certeza. a baixa tolerância é com ele. Sempre, né? Por quê? Porque, assim, a questão depende da situação, no caso é o confinamento, né? Que está deixando muita gente preso, vamos dizer, em casa, sem poder fazer as coisas. Isso é real. Isso aí não tem né? Não preciso discutir isso. Cada um vai reagir de uma maneira. Mas como a vida trabalha na realidade, igual, né, a gente bate muito nessa tecla, então, assim, para a vida, ele quer ver como é que você vai reagir. Cada um vai reagir de um jeito. Agora, se você discordar dessa situação do confinamento, e aí você vai começar, ó, eu estou num ambiente que eu não queria estar, né? Não está sendo a coisa do jeito que eu quero. Eu queria estar trabalhando, por exemplo, mas não dá para trabalhar agora. Então,
se eu queria, essa questão de entrar no eu queria trabalhar, você tá aquele negócio, saindo da realidade e indo para uma ilusão, né? Que você não pode agora. Ou não tem trabalho, ou você não pode se locomover para lá. Então, saí da realidade, entrei na ilusão, então eu começo a ficar naquele problema, naquele dilema. As coisas não estão do jeito que eu quero, né? Por quê? Porque eu não aceitei essa realidade. Então aí eu vou começar a ficar intolerante, vou começar a ficar nervoso, vou começar a agir de uma maneira vitimista, onde então a reação com os outros, essa questão de ficar nervoso e xingar, ou de às vezes não aceitar o que o outro está falando, é muito disso, né? Porque eu estou numa briga interna comigo. Eu queria as coisas desse jeito, mas não tenho. E É não tenho quase como ter agora, a né? melhor defesa é o ataque. É uma defesa, exatamente. É uma defesa, né? Eu Então até eu pus ataco o aqui, outro. né? Então eu ataco o outro. Exatamente. Eu ataco me defendendo, exatamente. Por quê? Porque quem é o vítima, né, nesse caso, assim, que não está acontecendo do jeito que eu quero, o que a minha psique faz, né? Ela foca no externo. Ela não está acostumada a lidar com ele, então ela foca no outro, né? Então vai xingar o outro, vai brigar com o outro e vai esquecer dele, porque ele é a vítima. As coisas não estão do jeito que ele quer, né? Então E o intolerante começa com essa arrogância. A arrogância, na verdade, é essa não aceitação da realidade. eu me lembro daquele personagem, lembra da Tolerância Zero? Que Lembro. Escolhe do professor Raimundo? qualquer coisinha que acontecia com ele era tolerância zero. É, Então, é, e sempre havia uma desculpa. Ou porque era óbvio demais, ou era estúpida demais o questionamento. Mas a gente é. tem que lembrar que, primeiro, que não existe óbvio. Porque o que é óbvio para você não é óbvio para mim. É relativo, exatamente. Né? É, E eu me justifico. Aí vem a questão da arrogância. Se eu acho que foi ridícula a pergunta, eu estou achando que o outro é menos que eu. é um julgamento. E aí, É então, eu me considero superior a ele. Exatamente. Que aí entra um outro fato. Exatamente. Se Concordo. eu me considero superior a ele, eu acho que eu tenho o direito de fazer qualquer coisa com aquela pessoa, inclusive tratá-la de qualquer forma. Exatamente. Que aí essa questão eu acho, a questão da superioridade, é aquilo que a gente falou um pouquinho, né? Assim, ela é, na verdade, eu acho que eu sou superior, isso é uma crença, né? Sim. Eu acredito por algum motivo que eu sou superior. Então, isso é um estado, né, mental onde eu acredito nisso, né? Então, como eu acredito nisso, eu vou ficar intolerante com as pessoas porque eu estou nessa energia, nessa coisa, né? Nessa escolha. Né? Então essa intolerância ela vai vir porque eu não vou aceitar nada dos outros, porque tudo que vier na minha cabeça já está assim, ó, eu já sei tudo, então não preciso ouvir o que os outros vão falar. Então eu fico intolerante porque eu não escuto mais ninguém, né? Então isso é importante, essa questão dessa crença. Então depende também das crenças, é interessante isso, né? Porque tudo está ligado, né? As crenças, os limites e como é que eu ajo em cima disso. A minha reação vem disso, né? Lembrando que crença não tem a ver com religião, e sim a crença do que Não, eu não. acredito. Crença Sim, limitante ou crença claro. possibilitadora. Eu não sei se Exatamente. ele ainda está aqui, porque eu vi que entrou o pastor Luiz Fernando. É. Pastor, se tiver aqui, dá um tchauzinho, por favor. E é interessante porque tem uma parte na Bíblia que Paulo fala que a gente deve suportar uns aos outros. E não o suportar de ter que aguentar de qualquer forma, e sim o suportar de dar suporte. Sim. E nesse momento da quarentena, se eu fizer... Ah, o pastor tá aí. Pastor, obrigada. Me ajuda falando que parte da Bíblia é essa, por favor. Do suportemos uns aos outros. Porque até para que eu exerça a tolerância, eu tenho que entender que nesse momento estamos todos suportando uns aos outros. No sentido Sim. de dar suporte. E não de suportar, de ter que aguentar a qualquer custo. Porque se eu mudo essa minha visão do dar suporte ao outro, eu exercendo essa minha tolerância, eu crio um ambiente, um bem-estar melhor naquele lugar onde eu estou nesse momento de confinamento. Tô certo? Tá certo, mas então aí nesse caso, quem é tolerante é na verdade aquele que aceita a realidade. Então eu consigo ouvir o outro porque eu estou na realidade. Eu entendo a situação do confinamento, eu entendo que eu tenho que compartilhar o meu espaço com as pessoas que estão à minha volta. Então, por isso eu consigo
ser tolerante. Eu abro, né, os meus ouvidos para escutar as pessoas, porque eu não estou com aquela coisa do vitimismo, eu estou trabalhando com a realidade. O intolerante é aquele que não trabalha com a realidade, né? A Então, Ju foi o que está nós falamos. perguntando aqui se ele é sem paciência, o intolerante. Ele se torna sem paciência, porque na verdade ele não tem paciência. O intolerante é aquele que não se tolera. Começa por aí, né? Ele não se tolera. Porque ele não aceita, ele não tem as coisas do jeito que ele quer, igual nós falamos. Então ele não se aceita, ele não se tolera, ele não está aguentando ele. Então ele vai refletir isso no ambiente. E o sem paciência é a mesma coisa. Ele vai também ficar sem paciência com ele, porque ele não tem as coisas do jeito dele. Então ele também vai transmitir da mesma maneira para as pessoas e para o ambiente que ele está. Eu estou procurando aqui que o pastor colocou que é Colossenses 3,13. Eu vou pegar certinho, até para a gente falar mais sobre essa questão do dar suporte. Porque, Ju, o que o Leone está falando é que a pessoa intolerante é muito mais uma questão dela e aquilo que a gente comentou no início, a melhor defesa é o ataque. Eu vou atacar o outro, me colocar como vítima, porque aí eu tenho uma desculpa para não tolerar aquela situação que eu não aceito. É quase um mimado. E até para justificar os feitos, né? Para me justificar. Eu tenho que ter uma justificativa para aquilo. É quase uma criança mimada. Que exatamente. bateu o pé, então eu me justifico ser intolerante. Deixa eu pegar aqui. Hoje a internet, agora à tarde até que está um pouquinho, porque pela manhã, meu Deus do céu. Tá ruim? Hoje de manhã estava um horror aqui. E eu estou tentando abrir ao mesmo tempo, ele não está me favorecendo. Tá, achei. Peraí. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu peguei na NVI, pastor. Justificativa a gente vai ter. Se a gente quiser, a gente vai arrumar justificativa para tudo. Se a gente quiser reclamar, a gente vai ter justificativa para reclamar. Se a gente quiser ser intolerante, a gente vai ter essa justificativa. Mas aí parte de uma decisão interna minha de querer o quê? Eu quero ser feliz, eu quero ter razão, eu quero tornar um ambiente mais agradável nesse momento da quarentena e do isolamento, eu quero que a minha família se una mais. Então vai partir de mim. A começar por mim, eu tenho que ter essa predisposição, né, Leone? Exatamente. Tudo parte de você. Então, assim, a questão da intolerância, até quando eu percebo, por exemplo, eu estou em casa, eu percebo que o outro está sendo intolerante comigo, é legal a gente conversar sobre isso, porque a gente precisa chamar a atenção o seguinte, se ele está sendo intolerante, ele tem um motivo para isso. O motivo dele é a questão, uma delas, por exemplo, é a questão de não estar as coisas do jeito que ele planejou. Essa situação hoje não está do jeito que ele quer. Então, ele começa um conflito interno, onde ele também não se tolera, ele não vai dar conta dessa situação, porque ele queria desse jeito, ele não abre mão, então ele começa a jogar para fora as coisas de uma maneira mais bruta, por exemplo. Então, a outra pessoa que tem essa consciência, né, então, vendo essa situação, ele sabe que está com ele isso. Eu posso dar o suporte para ele no seguinte sentido, ou eu tento falar alguma coisa que dê um choque de realidade na pessoa, esse que eu acho que é o mais importante, que tem mais eficiência. Né, a questão do choque da realidade. Se eu tenho uma intimidade com a pessoa, eu jogo para ela, ó, você realmente, ou você está sendo igual um mimado, você está sendo intolerante porque você não está aceitando a situação do jeito que ela é. Isso é um ponto que pode funcionar, porque choque de realidade funciona bem para muita gente, né? A gente chama para a realidade, né? E a outra coisa é você deixar a pessoa falar, assim, entendendo isso sem criar uma discussão, porque o problema é que o intolerante, quando ele briga, né, a questão é que os outros também entram nessa situação. E acaba uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Porque, na verdade, é cada um querendo pôr o seu ponto de vista, tentando convencer o outro de que ele está certo. Mas o intolerante, ele já não está aceitando nem a realidade dele, como é que ele vai te ouvir? Ele não tem condição de te ouvir. Né? Não tem como isso fazer efeito para ele, a não ser que você dê um choque de realidade nele. Né? Como é que você está para ele? E esse choque pode funcionar para ele pensar um pouquinho. Então, a discussão... ela não funciona muito, né? O resultado dela gera um estresse muito grande, às vezes muitas brigas, né? A gente tem visto na televisão que tem acontecido casos reais de brigas em família, né? Até a gente comentou isso, né, ontem, conversamos um pouquinho sobre isso, mas vem dessa não consciência dessa situação da intolerância.
Porque a situação do confinamento vai gerar em algumas pessoas intolerância. Mas pelo fato dela querer as coisas do jeito dela. Se você tem uma pessoa em casa que é perfeccionista, por exemplo, é legal, você pode esperar algum tipo de intolerância dela. Porque ela é perfeccionista, ela não vai conseguir fazer as coisas do jeito dela no confinamento. Então, em algum momento, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar estressada, vai pôr para fora, às vezes em cima de você, mas não por ser pessoal, é porque ela não está conseguindo fazer com ela. Ela não está lidando com ela com essa situação, então ela vai pôr para fora de alguma maneira. Né? Então, assim, isso é até legal para eu até perdoar a intolerância do outro. Né? É muito importante isso. Né? Se eu entendo isso, esse sistema, eu consigo olhar para o outro e perdoar ele. Né? A questão de dar suporte, igual você falou, né, da Bíblia que fala, esse dar suporte eu posso interpretar também dessa maneira. Eu perdoo ele, eu dou suporte para ele na intolerância dele, uma vez que eu entendo que a escolha que ele quer para ele é aquela por enquanto. Então, assim, é o amor incondicional que nós falamos aquela vez. Eu escolho para ele o que ele escolheu para ele naquele momento. Eu estou sendo amoroso com ele. Aí vem o perdão, aí vem a tolerância minha com ele. Né? Então, é um processo. Tanto que aqui fala, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Isso aí. Suportar e É isso perdoar, aí. que é exatamente isso que você disse. Né? Exato. Se a gente pensar de que nada está, partindo dessa questão, o intolerante, ele não aceita a situação da forma como ela está. Sim. Quem está aqui que teve a vida, que teve o planejamento desse ano mudado? Acredito que todos. Martinha já estava sentindo a sua falta. Martinha, você atrasou muito hoje, Martinha. 17 minutos. Quem aqui teria todas as justificativas possíveis para falar, ter qualquer desculpa para falar que é intolerante? Todos nós teríamos. Sim. A minha vida, eu tinha um planejamento profissional que estava certo desde fevereiro até julho. Mas que ao decorrer dos meses eu já teria também preparado até novembro. Sim. Eu achei que estava tudo certo, tudo lindo e tudo maravilhoso. De repente, tudo desmoronou. De repente, nada do que eu tinha planejado está funcionando. Adianta eu ficar com mais... É chato, mas adianta eu me estressar com essa situação? Deixa eu só falar assim, Soraya, que bom que você está aqui. Eu vou assistir um pedacinho da sua antes de vir para cá. E depois eu vou te ligar para a gente conversar. Gostei muito, viu? A Soraya Rola, que entrou aqui agora, ela estava numa web com o pessoal do Sebrae. Foi bem bacana. Então, esse momento... E a Soraya, ela pode aqui falar, porque ela estava comentando sobre isso também lá na live. A Soraya, ela trabalha na Associação Comercial de Conselheiro Lafayette. Coronel Fabriciano. O que está acontecendo ali para que você administre tantas pessoas ao mesmo tempo? Então, a começar por mim, eu tenho que ter um comportamento mais tolerante para saber lidar com o outro. E aí, se aquele outro tiver alguma justificativa para bater em mim, aí é o que você disse. Se eu tiver intimidade, eu vou lidar. Poxa, não é desse jeito. Eu me lembrei que eu estou assistindo muito Mentalista esses dias, que é o seriado, né, que eu estou assistindo na Amazon, e ele trabalha com a psicologia reversa. Então, às vezes, você usa a psicologia reversa. Né? Mostra porque a pessoa ela tem um choque de realidade. É um choque de realidade. Isso. Peraí, mas eu estou fazendo isso? E a outra é colocar um propósito maior. Como? Se o meu propósito é ter a minha família bem, é ter um ambiente saudável, é criar uma atmosfera que todos consigam produzir e fluir, se esse é o meu objetivo, e eu mostro isso para as outras pessoas, a gente vai no mesmo barco. Talvez a intolerância, ela também vá diminuindo se a gente coloca outros pontos de vista, né, Leone? Alguém colocou aqui, falou sobre resiliência. Quem foi que colocou aqui? A Tia Lu, ela falou assim, isso é resiliência. Mas até eu comentei isso com outra, não lembro mais que live foi.
Não sei nem se foi com você. Eu acho que foi com você. A resiliência é o quê? Você voltar para a mesma posição. Então você pôs uma pressão e voltou. Será que a gente vai ter como ser resiliente? Porque a gente não vai voltar a ser igual mais. É. Então, talvez a gente tenha que ter outros comportamentos, outras atitudes. Entrou aqui o Cristiano Lopes, que é palestrante. Cris, você pode ajudar também falando sobre isso. A Martinha falando que não deixa de ver a gente. A Soraya colocou paciência, sororidade e empatia. Sim, paciência, empatia. A empatia, a sororidade no caso das mulheres, uma realmente ajudando a outra, né? Mas a empatia aí, Soraya, eu acredito que seja dos grandes diferenciais, sabe? Mas aquela empatia que não é só do sorriso no rosto. Aquela empatia de querer fazer realmente alguma coisa, né, pelo outro. Falar agora, exatamente. A questão essa questão toda, paciência, empatia, isso tudo vai ter que partir da gente. Se eu quero ter um ambiente, igual você comentou, né, da família, todo mundo harmonizado, tem que primeiro partir de mim, claro, porque eu quero isso. Agora, eu também tenho que tomar cuidado para eu não esperar muita coisa dos outros. Sim. Mesmo que exercício em família, né, todos, cada um é cada um. Então, cada um tem uma reação. Agora, eu posso forçar uma empatia, uma reunião de algum tempo e tal, que vai estar todo mundo bem, mas e lá no fundo de cada um? Será que a pessoa está forçando isso? Né? Então, o legal é que eu faça, então, tenha essa consciência de que eu não seja intolerante pelo fato de eu aceitar a realidade, mas que eu não espere muita coisa do outro. Porque se o outro vier intolerante, aí sim, se eu tenho essa consciência de como é ser intolerante, porque né, que é a questão de não aceitar a realidade dele do jeito que ele quer, eu vou aceitá-lo daquela maneira. Ou eu vou ajudá-lo de uma maneira de choque de realidade, se for o caso, porque só falar alguma coisa ele não vai te escutar, porque ele está sendo a vítima da situação, mas eu respeito a opinião dele e quando eu aceito isso, muito legal é isso, quando eu aceito o outro, mesmo que ele seja intolerante, tentando desarmonizar um ambiente, eu consigo diminuir o estresse do ambiente, porque eu já não entro nesse drama, nessa discussão. Eu sou um a menos. É diferente de que eu tenho 4 pessoas. Se 3 estão discutindo e se eu entrar também, vão ser 4. Né? E se eu não entrar nisso, é menos 1 na discussão. Então é menos chance, né, de que aquilo piore. É Né? quase Então, uma assim, criança dando birra e eu deixo aquela criança dando birra para lá. exatamente. É isso aí. Exatamente. O efeito é o mesmo. Né? Então, a pessoa que é intolerante é um mimado. Né? Nesse sentido, eu não aceito a realidade, não é das coisas do jeito que eu quero, então eu vou fazer birra. Né? Agora, a birra, cada um reage de um jeito. Né? A birra vai ser de cada um de um jeito. Mas, Exatamente. se você entende que a causa está ali, nesse ponto, então é questão de querer ou ajudar, ou se não der para ajudar, tenha essa consciência e aceite o outro como ele é. Agora, é claro, tu tem limite. Se a pessoa vier te Óbvio. bater, você não vai deixar, né? Não é assim, o extremo. É claro. Mas é legal pensar sobre isso. A Darla colocou uma situação aqui que ela falou assim: quanto aos planejamentos, talvez o que Deus queira é que a gente deixe ficar nos braços dele. Darla, eu concordo e acho das coisas mais difíceis. Se o pastor ainda estiver aqui, eu falo que é como se a gente fizesse assim: toma, cuida para mim, mas eu não solto, né? E é a maneira como a gente costuma reagir. Mas eu lembro muito de um salmo que na minha Bíblia está escrito em cima assim: trabalhar como se tudo dependesse de mim, orar sabendo que tudo depende de Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que agir. Eu tenho que descansar entendendo que é um propósito maior. Você sempre se refere à questão do universo, à questão, né, de como tudo se arranja. Eu me refiro à questão de Deus. Então, fazer com que todo esse arranjo, com que tudo isso que está acontecendo, eu possa me equilibrar nisso. Para que, em primeiro lugar, eu seja tolerante comigo mesma, para que, em primeiro lugar, eu seja tolerante com a situação, e aí as coisas vão se ajeitando. Porque Exatamente. senão, se um estressa, outro estressa, aí vai ficar insuportável. Aí não dá para ninguém. Imagina se todo mundo começar a se degladiar aqui dentro, né? Eu não sei se você viu,
Até pensando muito no que está acontecendo com as lives, do retorno que a gente tem tido. Ontem eu e o É, Emílio resolvemos que a gente vai começar a fazer live. Eu num lado da mesa e ele do outro lado da mesa. sei. Exatamente para falar para casais que não é tudo às mil maravilhas, mas vamos lá, vamos ter um objetivo comum? Vamos procurar Sim. fazer com que a coisa fique bem? E a gente vai começar. Vai chamar café na cama. Para que Legal. a gente possa falar para casais, sabe? Falar para questões de família, contar histórias. Porque não é sempre as mil maravilhas. Não adianta a gente falar assim, ah, eu vou tolerar tudo o tempo inteiro. Não vou. Eu também tenho que ser honesto. Mas eu também não vou ser um mimado, um intolerante por qualquer coisa. E se Exatamente. isso foge do controle, de novo, que a gente busque uma ajuda. Que a Sim. gente, mesmo nessa época, que a gente procure um psiquiatra, que a gente procure um psicólogo, seja o que for. Porque se for o momento, a gente vai ter que procurar uma ajuda que seja medicamentosa, que seja terapêutica, mesmo nesses momentos. A gente tem que entender que tem um limite, né, Leone? Aqui, ó. Exatamente. A Rê Loureiro tá falando que o Léo tá mandando um abraço pro Leone. Ah, obrigado. Obrigado. Manda outro. Obrigado. É pessoal novo aí. É. Loureiro Mas é parente do pessoal daqui, será? De BH ou é daí de Lagoa Santa? não, peraí. Não, de Lagoa Santa não, BH. Não? É? Então depois É. eu converso, depois eu vejo quem é, que às vezes é parente de parente meu. Ah, Estados Unidos, ó. Aqui dos Estados Unidos. Não, mas ele é de BH. É, ele Ah, mora tá. nos Estados Unidos, mas é de Ah, BH. entendi. Entendi. É. Mas essa questão mesmo da consciência, essa ajuda, igual você está falando, né? Essa questão de pedir ajuda, é claro que ela é válida e tem que ser pedida mesmo. Mas quando a pessoa, igual, por exemplo, quem está nos escutando, tem essa dica da questão de tomar a consciência por essa razão de quem é intolerante, isso já ajuda muito, né? A pessoa a pensar, inclusive, por ela mesma. Saber que quando eu vou exaltar alguma coisa, eu vou reclamar de alguma coisa, opa, antes de fazer isso é legal saber, olha, por que eu estou fazendo isso? Né? Será que eu estou fazendo birra também com o que está acontecendo? Será que eu não estou aceitando aquilo que eu tenho? Ou até o seguinte, lidar com a realidade mesmo, se você não está conseguindo aceitar a realidade, que você converse com as pessoas, ponha para fora, explique o que você está sentindo. E isso também é outro ponto muito importante para evitar a intolerância, para você deixar de se tornar um intolerante. Né? Então, assim, eu preciso falar para quem me ouve, por exemplo, falar. Ó, eu não tô conseguindo, daqui a pouco eu vou começar a te xingar porque eu não estou dando conta, mas por isso, por isso, por isso. E quando você fala para o outro, você está se ouvindo. Então isso é muito importante porque você está se ouvindo e você começa a entender os seus limites quando você fala, né? Então falar é muito importante. Você assume as suas fragilidades. Exato, eu sou humilde. Humilde no seguinte assim, eu lido com a realidade. Não é nem a questão de humildade no sentido inferior, não. Sim, Humildade é a claro, realidade. Eu claro. sou humilde quando eu lido com a realidade. Ó, eu não estou dando conta disso, né? Então eu preciso de ajuda assim. Só de falar para a pessoa e ela me escutar, ela já me ajuda, né? Porque e aí é duplo. Essa ajuda é dupla, porque eu me ajudo porque eu estou falando e me escuto, né? E aí eu E o consigo outro? identificar alguma coisa. E o outro, você ajuda inclusive o outro, porque às vezes você passa alguma informação para o outro que ele está precisando. Oi, mãe. A minha mãe chegou e deu um tchauzinho aqui. A minha sogra entrou agora também, ó. Ó, quem que é a sua A sogra? Maria Umbelina. Umbelina aí. É a Maria Ah, tá. Umbelina. Ah, de baixo aqui. É, Sejam é. bem-vindas. E entrou Luiz Diniz. O meu irmão. Sejam Né? Mas essa bem-vindos. questão de falar para o outro os seus limites, né? Assim, o que você está sentindo, é a melhor coisa do mundo, porque você não tem onde ir mais para baixo. Porque você fala porque você está no fundo do poço, você não está dando conta mais, né? Então eu peço ajuda falando, né? Comentando as coisas que eu estou sentindo. E aí que coisa boa, eu fico mais leve, a gente sempre fala nisso, né? Quando eu desabafo, eu fico mais leve, né? Porque eu E, estou guardando aquilo ali e eu tenho que administrar. E uma das coisas é falar para o outro, por exemplo. tá, e aí entra uma outra coisa, Leone. A pessoa que muitas vezes ela está intolerando, ela vai cobrar mais do outro. Quando ela poderia, ela mesma está tomando algumas iniciativas, não é? Ela cobra aquilo que ela não tem, aquilo que ela não dá para ela.
Se eu cobro carinho, é porque ela não está dando carinho para ela. Então, toda cobrança, né, ela parte de uma falta que você está dando para você mesmo. Então, vai ter cobrança, sim. Não só para ler aqui, que sem óculos não dá Sim. mais não, sabe, pastor? A frase que você citou é atribuída a vários religiosos, mas é bem conhecida como o lema da Ordem dos Beneditinos, Ora et Labora, que costuma estar na porta dos seus mosteiros. Ah, qual frase, pastor? Qual das que a gente falou aqui? Orar? Ah, tá, que eu falei do Salmo. Orar como que é? Agir como tudo dependendo de mim, orar sabendo que tudo depende de Deus. É isso, né, pastor? Ah, então tá. A Martinha, todos são assim, Leone. Mas, Martinha, eu não sei se todos são assim, porque às vezes, talvez o intolerante não tenha tanta humildade para pedir ajuda. Talvez ele queira que adivinhe a situação que ele está vivendo, né? Normalmente ele pede ajuda antes de ficar intolerante, né? Quando ele está intolerante já, ele já passou desse ponto de pedir ajuda antes, né? De reconhecer isso ou de falar isso para alguém, né? Então a gente, nesse período, ser sincero com a gente mesmo, ser sincero com o outro, pedir ajuda se for necessário e evitar cobrar tanto da gente quanto do outro. Porque tá todo mundo se adaptando nesse novo cenário. Tá todo mundo aprendendo como vai lidar com esse cenário, né? Tá todo mundo, tá, e agora? Como que eu vou me reinventar? E agora? Como vai ficar a minha questão profissional? E agora? Como eu vou trabalhar a educação dos meus filhos? Você tem 2 filhos pequenos que ainda demandam muito mais. Eu Sim. tenho uma adolescente ou um jovem. Hoje a Anabelle estava fazendo prova aqui comigo e ela tá assim, mãe, não se preocupa, prova de geografia a gente pode consultar. Mas eu tenho certeza que ela está aprendendo muito mais do que antes. E sabe o que É eu o que eu achei? até falo. É, Não, pode falar. eu achei Pode falar. interessante que ela falou assim, das 10 eu acertei tantas. Na minha cabeça foi assim, em outra situação, qualquer um falaria assim, das 10 eu acertei 10. Porque se era com consulta, mas É. se permite, opa, deixa eu ver se realmente eu aprendi. Deixa eu ver se eu realmente... Então, tudo é muito novo. Tá todo mundo se adaptando nessa situação. Então, que a gente comece a ser tolerante com a gente mesmo para dar conta do recado com todos, né? O que eu queria dizer assim, hoje, o confinamento, eu vejo esse sistema hoje como um laboratório para que tudo que está acontecendo no confinamento, intolerância, impaciência, até as coisas boas, que é o compartilhar com as pessoas, valorizar o momento presente em alguns momentos, isso tudo, na verdade, isso tudo acontece na nossa vida, ou acontecia antes, situações em que você não prestava atenção nisso. Então você sempre, às vezes, criticou alguém, mas você não tinha o tempo para poder pensar de onde vinha essa crítica. Por que eu agia dessa maneira? Né? Às vezes, a maioria do tempo, eu não dava valor nas coisas do momento presente. Então, hoje, confinado, pelas lives, ou até mesmo pensando com os meus botões, eu consigo perceber, conversei com meu filho, foi legal isso aqui. Então, dei valor a isso, porque eu estou confinado. Então, esse confinamento, ele está, na verdade, nos mostrando, fazendo exercitar para aqueles que estão querendo mais, né? Exercitar é um laboratório para que eu exercite, para que quando eu voltar para a vida normal de novo, eu consiga ter mais consciência das minhas atitudes. Eu tinha elas antes. As atitudes que eu estou tendo aqui dentro, sendo intolerante, que seja, porque se eu sou perfeccionista hoje, eu era ontem, antes da pandemia. Não então, foi se eu era agora, né? então, mas se eu já era, eu já era intolerante com algumas situações. Às vezes não acontecia o que eu queria. Então eu ficava intolerante, às vezes criticava os outros, era a vítima, esse todo o processo. Só que a única diferença é que agora, confinado, eu tenho que lidar com isso o tempo todo. Né? Eu não tenho mais justificativa assim, não, isso aqui está me incomodando, mas eu não vou pensar nada sobre isso porque já está acontecendo outras coisas. Aí eu tenho que sair, eu tenho que isso aqui. Então você acaba atropelando, né, o seu conhecimento interno, as coisas como é que você está agindo. Então, esse confinamento é um laboratório das coisas que já aconteciam, só que agora você está tendo mais tempo para poder trabalhar em cima delas, e aí está tendo que ter coragem para vê-la. Né? Porque tem muito sentimento que está vindo à tona. Mas como você mesmo disse, não são sentimentos que nunca existiram. Exato, são Então, novos.
talvez eles estejam maximizados, Sim. Porque você né? está com mais tempo, você está vendo isso de uma maneira mais real, né? Ou a própria situação mesmo. Por É, exemplo, exato. eu fico imaginando as pessoas que perderam o trabalho. Sim. Eu fico imaginando as situações de quem está com a empresa numa situação complicada. Eu fico imaginando pessoas que perderam entes. As situações elas são reais, as situações inusitadas acontecendo, que nos É. deixam tristes, chateados, preocupados, mas nada disso justifica tratar o outro mal, me colocar como vítima na situação. Porque senão eu Sim. não vou conseguir resolver Não vai resolver nada. absolutamente nada. Então eu É. tenho que entender o que eu estou sentindo e acomodar essas emoções, esses sentimentos de tal maneira que É. eles não se abafem, mas que eles sejam Sim. de verdade resolvidos. Deixa eu só ir lendo aqui, Leone. A Tá bom. Lucimar está falando o seguinte: o problema é que são poucos que reconhecem as suas necessidades de mudança. Mas eu acho, Lucimar, que a gente está num momento que não tem como não reconhecer. Porque ou muda, né? Não Quem tem. não está conhecendo está sofrendo muito, É, né? mais, né? Na verdade é isso. A É. Alexandra está falando que o intolerante é o eterno insatisfeito. Como você começou a falar a respeito disso, A né? questão só do eterno, que aí assim, não significa que ele não possa mudar, né? Ele Na vem, verdade, ele né? está ele tá insatisfeito. Eu entendi o eterno que ela quis dizer, né? Sempre que eu estou intolerante, se eu já me pus intolerante pelas situações que nós falamos, ele se torna insatisfeito o tempo todo até que ele tome consciência e tente perceber por que que ele está sendo intolerante. E ela coloca também o seguinte: satisfação gera gratidão, segurança que gera esperança que traz alegria. Olha que interessante. Satisfação gera gratidão. Então eu estou satisfeito, eu estou grato. No momento. Segura no momento. A segurança gera esperança, que gera alegria. O Leone ele fala, como que é, Leone? Pensar, sentir e agir. Isso. Só tem que tomar cuidado com a expectativa, né? Essa questão da segurança gera esperança, tem que tomar só cuidado, a questão assim de esperar muita coisa e depois se frustrar, né? E aí assim, essa segurança aí tem que entender um pouco melhor o que é que ela quer dizer, né, com a segurança, mas assim, entrando no gancho da esperança, é só aquilo que a gente comentou de que esperar muita coisa, que é aquela questão do 2 mais 2 esperar o 4, né? Que às vezes ele não vai funcionar. E aí eu tenho que tomar cuidado com esperar, com que nível de esperar é esse, né? Então, E isso também é também que legal. não seja de sonhar demais no sentido de devagar demais, né? Exato. Aquilo da criatividade, de imaginar, ok, é muito bom, mas se eu ficar imaginando, eu quero que aconteça tal coisa, não vai, né? Então a É, gente tem essa situação. Mas eu, conhecendo um pouquinho a Alexandra, eu entendi, a gente só está pegando o gancho do que você escreveu, tá, Alexandra? Eu entendi exatamente. o que você quis dizer. A Andréia falou que sugere a meditação e a Martinha falou que concorda com a Lu e a Alexandra. Andréia, aí cada um vai do seu jeito. Tem a meditação, tem a oração, tem a devocional, tem o louvor, tem a caminhada, tem a atividade física. Cada um vai ter a sua forma de se encontrar nesse sentido, de extravasar, de se perceber melhor, né, Leone? Exato. E a questão até que a Martinha põe aqui, como tudo tem que ter paciência, deveria ter, né? Mas nem tudo é. A gente não consegue ser, às vezes, paciente o tempo todo, ou as pessoas também não. Então, é aquela questão da humildade de eu reconhecer o meu limite se eu não estou sendo paciente, né? A questão do dever, ele é muito complicado, né? A gente falar, você deve ser paciente. Não, eu vou ver se eu consigo ser, né? Eu faço o meu melhor. É claro que se eu não consigo ser, ou alguém te chama atenção para que você volte para a realidade, ou você busque ajudas, né, externas para que você chegue a esse ponto. Então, assim, é o que eu falo, ninguém deve ser nada no sentido obrigatório. Ele tem que partir da minha disposição de tentar ser isso, né, de uma maneira mais natural. Né? Porque eu posso forçar a barra, ou eu vou ficar doente, ou eu Isso que eu ia posso falar. me passar por mentiroso depois, porque você não vai conseguir manter essa máscara forçada por muito tempo. Né? Uma hora você vai acabar agindo de uma maneira natural e aí as pessoas vão te estranhar, porque você
né? Você não estava agindo natural, ele estava achando que você era aquilo, e acaba que você não é. Então, às vezes, você está indo muito bem paciente, chega um momento crucial que você vai dar uma ação de impaciência que as pessoas vão assustar. E aquela impaciência é o que é o seu natural. Isso que é o pior, né? Então, não se force a nada, né? E tá tudo, tente fazer dentro dos seus limites, mas entenda por que você está agindo dessa maneira, né? Isso é muito importante, sim. E aí entra aquilo da panela de pressão. Porque se eu estou mascarando alguma coisa nesse sentimento, aquilo vai É, vir que uma hora explode. vai O explodir. Emílio entrou aqui agora e eu falo muito isso com ele. É, Às vezes, um estourinho ou outro é melhor do que guardar, guardar, guardar e fingir que aquilo não está. E que é diferente de ser intolerante, né, Leone? diferente. Isso é Que é diferente. totalmente de ser intolerante. É você ser Exatamente. verdadeiro. Exatamente. Isso é verdadeiro. Aí há um paralelo que talvez seja interessante ser feito. O que é Sim. ser verdadeiro e o que é o sincericídio ou a intolerância zero? Aquilo que a pessoa se justifica atrás de, eu sou assim, eu sou verdadeiro. É, exatamente. Aí esse último é o falso, né? Que vai te dar um susto, ou dar um susto em algumas pessoas depois, porque ela acha que ela é de uma maneira e ela não é, né? Porque se eu sou a sincericídia, eu tô atrás de uma sinceridade que também não é verdadeira. Eu tô Exato. querendo atacar. É uma defesa, É uma né? defesa. A melhor defesa é o ataque de novo. Então, Exatamente. eu tenho que... Porque tudo... Eu vou até onde começa o limite do outro. É, exatamente. E aí, É tão nessa interessante, situação de confinamento, mais ainda. é. E essa questão de não se tolerar, né, do intolerante, quando eu não me tolero, eu não aceito essa realidade, eu estou na vítima, então eu sempre olho para fora, buscando, esperando alguma coisa de fora para que eu fique bem das coisas, que eu fique satisfeito daquilo que eu estava esperando. E como aquilo não acontece, até isso acontecer, o que acontece? Ele se torna vítima porque ele sempre olha para fora, para os outros, e ele esquece de olhar para ele, para dentro. Porque se ele depende do externo para ficar bem, para que as coisas dele resolvam do jeito que ele quer, é sempre o olhar para fora. Eu espero fora, eu olho para fora. Então eu critico o outro e eu não me critico, porque eu estou sempre olhando para fora. Todas as minhas justificativas são para fora, para o outro. Então eu vou criticar o outro. Tudo é o outro, eu vou me comparar com o outro. Tudo é externo, porque meu olho interno está para fora, né? E deveria estar para dentro para tentar me resolver e me assumir como tal, né? Então é interessante isso. Eu olho para fora porque eu preciso de fora, do externo, para ficar bem. É diferente de eu olhar para dentro. Eu não consigo, o intolerante, ele não consegue olhar para dentro e tem essa dificuldade porque ele está sempre olhando para fora. Ele busca sempre fora, entendeu? Então o olho dele está para fora o tempo todo. Ele não consegue se ver. Ele não se permite isso. Ele não consegue escolher isso para ele, né? Então precisa do choque de realidade ou de outras estratégias de ajuda, igual conversar com as pessoas e tal, colocar para fora para que aquilo esvazie e ele consiga sim enxergar, entrar nele de novo, podemos dizer assim, né? E aí volta numa outra live que a gente fez, que é o ser amigo da gente mesmo. Né? Não Exatamente. adianta nada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é esse olhar para mim, com compaixão por mim mesmo, com amor por mim mesmo, porque eu só vou dar ao outro aquilo que eu tenho. Exato. Né? Eu não vou te ensinar, eu não vou conseguir te entregar um pão de milho se agora eu só tenho café aqui. Exatamente. Hoje, minha matéria na coluna do portal, o título Quem é você para você? O título é isso, né? Então, assim, trata exatamente com isso. Eu falo, você nasceu, você está 24 horas com você, né? Então, quem é você para você? Às vezes, quem é você? Você sabe quem é você pelos outros. Os outros falam que você é bonito, que você, né, é inteligente e tal, que você é bondoso e você vai acreditando. Se você não tem um foco em você. Mas quem é você para você? Essa pergunta parece fácil, mas não é, né? Não, Para quem não tem esse hábito, e é né, de olhar para dentro. engraçado, existe a avaliação quando a gente faz o coaching, que é a avaliação 360, né? Ah, Que você pega de todo mundo e depois na hora que você faz a autoavaliação, como ela é difícil. E nem é sempre ela diferente. bate. Ela é diferente.
Exatamente. Se você pegar alguém com uma análise comportamental, fizer um gráfico seu e você responder algumas perguntas, aquilo dificilmente vai bater. Né? Deixa eu só... Glenda, querida, beijo. Aqui em casa fica todo mundo me criticando. Porque você, querida, que entrou, que bom que você chegou. E eles ficam escutando lá de dentro e me enchendo a paciência. A Martinha falou o seguinte: gente, eu odeio a intolerância, acho que é falta de educação. Não deixa de ser, né, Leone? Mas tenta partir, mas tenta partir para ver se consegue ter uma consciência para entender esse outro aí vai ficar leve para os dois. Né? Vai ficar a coisa mais leve. A Elisa falando que é difícil conviver com a pessoa que só olha para fora. A Lucimar falando que, na opinião dela, a melhor coisa é ser flexível, não deixando de ser justo e honesto. Olha que interessante. O ser justo. Cuidado para que essa justiça não justifique também a ação, né? A Daniela Café com Maria, o Romano. É como você sempre diz, trabalhar com a realidade e ter a humildade de reconhecer os seus limites. Só assim você consegue mudar. Isso, exatamente. Isso aí é uma mudança. Autoconhecimento sempre, né? Bem-estar a começar por mim para que eu leve esse bem-estar aonde quer que eu esteja. Porque se eu estiver bem comigo, eu consigo deixar isso para o outro. Sim, porque o propósito inicial é que você se sinta bem, né? O propósito inicial da vida é você se sentir bem. E aí, o bem para o outro, ele vem como um reflexo, né? Assim, ele vem como consequência desse seu bem-estar, né? Então, por isso que eu bato sempre nessa tecla do bem-estar. Isso, para mim, o propósito de vida é isso, né? Cada um tem o seu nível de bem-estar e cada um tem bem-estar em certas coisas diferentes. Mas esse bem-estar, ele precisa ser o máximo possível, né, tem que permanecer dentro de mim, onde eu tenho a consciência do que me faz bem e daquilo que não me faz bem. Né? Entendendo que é tudo relativo, então eu não preciso cobrar isso do outro, porque se eu cobro alguma coisa do outro, algum carinho do outro, é porque eu estou deixando de dar carinho para mim. Né? Se eu cobro alguma coisa de alguém, é porque eu estou deixando de cuidar de mim nesse ponto. Então, olha que legal, se eu tenho essa consciência, se eu cobro alguém, você não está me dando carinho. Opa, aí já vem, então onde que eu não estou me dando carinho? Onde que eu não estou me cuidando? Né? Você mesmo já dá a dica quando você fala. Ao cobrar, você já ouviu a dica. Né? Opa, estou cobrando, então vamos estar aqui, vamos fazer a mesma pergunta, só que para mim. Aí eu volto ao texto falando que aí quem é você para você? Aí você vai se conhecer. Aí você vai saber quem é. Né? A questão de falar assim, eu sou justo, tá, mas isso tudo cada um acha o justo de uma maneira, isso não resolve muito. O importante é você sentir bem dentro das coisas que você acredita e das coisas que você faz, né? Como o Romano comentou aqui, reconhecer os seus limites e saber até onde você vai. E aí entra a questão de crença, aí de crença, assim, no que eu digo de religião, né, de religare mesmo, o que você acredita do seu relacionamento, como você se relaciona com Deus, como você se relaciona com o próximo, não tem diferença. É muito semelhante. Então que a gente cada vez mais busque esse bem-estar com a gente, né, Leone? De novo, aquela mesma frase. A gente já falou isso outras vezes. Tá lá, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Se não começar pelo a ti mesmo, não vai no outro. Né? Eu não consigo dar o que eu não tenho. Então, se eu não tenho por mim mesmo, eu não vou conseguir transmitir isso para o outro. Então, que eu trabalhe a tolerância em mim até para ter mais tolerância com o outro. E que a gente pare de cobrar tanto. Principalmente agora. A gente vai sim lidar com as situações que estão acontecendo. Mas não dá para se cobrar tanto. Toda vez que tem muito escrito, aí eu tenho que ter o óculos, que aí já não vai mais. Enquanto é uma, duas frases, eu ainda consigo. A Andréia, o Romano, tá. A Andréia falando que é isso mesmo, o Altamor, Alexandra, necessário ter tolerância com os intolerantes. A Glenda falando que concorda. E a Daniela falando o seguinte: temos que encher o tanquinho do amor com o outro, é isso? O amor do outro também. Cada um fala uma linguagem do amor diferente. Temos que conhecer como o outro se sente amado. Tem um livro muito legal, As 5 Linguagens do Amor. Sim, Daniela. E as 5 linguagens do amor,
Eu lembro que uma vez eu vi até para adolescentes, porque é uma outra linguagem que você tem que ter. As 5 linguagens do amor para criança, que é uma outra linguagem que a gente tem que ter. Mas cada um tem a sua forma de transmitir esse amor, né? Cada um tem É. o seu... E aí a gente tem que entender que talvez a sua forma de transmitir amor não seja a minha. Mas se Então, e eu aí por entender isso, isso... e é por isso que eu tenho que me preocupar com esse amor que parte de mim, que seja natural e que seja verdadeiro. Porque com os outros, eu não vou saber nem se é tão verdadeiro assim, não tem como eu saber, só a pessoa mesmo para saber. Né? Então, que eu preocupe com isso. Então, assim, o problema não é ser intolerante, porque isso pode acontecer em alguns momentos. O importante é que você tenha consciência de como mudar isso, ou de qual é a causa disso. E aí, você tendo isso, você também consegue perceber e perdoar o outro que é intolerante. Né? Porque ninguém está fazendo isso de propósito. Não é questão de ser de propósito. É questão de não lidar ou não ter consciência dos seus limites ou das suas crenças, de como é que ele está escolhendo as coisas para ele de uma maneira, às vezes, tão rígida, tentando controlar tanto, que a vida não trabalha dessa maneira. Né? Então, é isso que é importante ter essa consciência para que a coisa flua melhor, seja mais leve. Então, o que a gente tem que fazer sempre é aquilo extrapolou, aquilo você está percebendo que está incomodando o outro. Opa, peraí, tem É. uma luzinha amarela, vou ver o que está acontecendo para que não chegue a luz vermelha. Né? Isso. E aí a gente vai fazer com que a luz verde esteja naquele ambiente. Porque cada vez mais, nesse período de isolamento, eu tenho que buscar o bem-estar meu, da minha família, ou o bem-estar de quem está do meu lado. Então vamos começar essa oportunidade que a gente está tendo de se autoanalisar mesmo. E quem precisar, de novo, vai procurar os tratamentos ou o acompanhamento que seja mais indicado. Né? Eu pus no meu texto hoje, Mariela, só finalizando, eu pus no final dele, eu coloquei a frase do filósofo Sócrates, que falava, conhece-te a ti mesmo. Então comece por aí, né? Comece por aí porque você vai descobrir tanta coisa interessante. Até o que você chama de defeito vai ser um material muito interessante para você começar a mudar e ver, inclusive, esse reflexo nos outros. Como é que eu agia? Nossa, eu agia dessa maneira por isso. Né? É muito interessante essa investigação, essa crença, essa realidade das coisas, porque eu consigo crescer nos meus erros, naquilo que eu tenho limite. Né? O limite serve para isso. E a gente vai aprendendo, né? A gente aprende com os nossos limites e a ser mais tolerante. Que a gente seja mais tolerante nesse período, que a gente ame mais nesse período, que a gente se ame mais nesse período. Que seja um momento de aprendizado para todos nós, porque reinventar, não adianta falar mais isso, porque todos nós estamos nos reinventando. Né? Não vai ser nunca mais a mesma coisa. Eu ainda comentei ontem na live com o CJ, eu nunca tive tanto tempo junto da minha família. E olha que eu tô com o Emílio há 26 anos. Nós nunca ficamos tanto tempo juntos. Bernardo tem 21. A não ser quando ele nasceu, nós nunca ficamos tanto tempo juntos. Porque vai para a escola, volta. Se você sai para o trabalho, volta. É outra realidade. Então, nada é do mesmo jeito. Então, que a gente busque sempre o bem-estar. Respeitando e amando uns aos outros. A Daniela, muita gente tem medo de se conhecer. Um bom papo para o outro encontro. Medo de se conhecer. Boa. A Emanuela, que entrou aqui agora, outro dia a gente foi fazer uma live, foi até sábado. Durou 1 hora, não tinha acabado o assunto, a gente foi para mais uma live. A gente mandou 2. Só que a gente aqui já está com 54 minutos. Daqui a pouco eles estão me cortando e eu não vou poder fazer uma outra live, que agora eu vou para uma banca de startup. Eu vou avaliar 5 startups agora. Nossa, daqui a pouquinho. Mas, gente, obrigada mais uma vez. Leone, quer deixar alguma coisa? Não, eu queria esse texto que eu escrevi hoje, para que eu não tenho contato, eu acho importante ler, eu acho ele muito legal, esse, né, que você, né, questão de se conhecer, se você se conhece, é um texto legal. Eu vou tentar colocar lá aqui no Instagram, igual você tinha me falado, o link também, para que as pessoas vejam, né? Então, é isso. E é isso que eu falei, a questão da intolerância, julgue menos, né, as suas atitudes. Entenda, procure entender sem julgamento. Ser intolerante, às vezes, faz parte, mas ele não precisa ser contínuo. Se eu vejo que não fez bem,
eu preciso rever isso sem julgamento, né, com carinho, carinho comigo mesmo, né, porque se eu não me gostar, não tem como ninguém me gostar que não vai resolver nada. Eu preciso gostar de mim. Então, se eu reconheço que eu não fiz alguma coisa legal, volta ali atrás e tenta, por alguma maneira, entender isso sem julgamento, porque o julgamento, ele atrapalha qualquer visão do bem-estar, né? Ou E, pelo menos atrasa muito, né, você chegar num bem-estar quando você julga muito, eu né? não preciso ser agressivo e nem machucar ninguém. De jeito nenhum. Nem pelas palavras, nem pela maneira de Exatamente. agir, né? E para Isso quem aí. ainda, para quem não assistiu tudo, eu tenho colocado as lives todas no meu canal do YouTube. Ainda não consegui colocar todas, mas pelo menos as mais recentes, elas já estão lá, então vocês podem entrar, procurar a Mariela Parolini, o Café com a Mariela Parolini. Eu vi lá. Tá, já tá lá. Eu tô colocando todas as lives. Vai terminar aqui, eu já deixo baixando, que até amanhã de manhã já tá lá no canal. Então, todas as lives vão para lá também, depois vão para as plataformas de podcast. E mais uma vez, obrigada por todo mundo ter vindo. Um beijo. Se Deus quiser, terça a gente está aqui de novo, pensando no que a gente vai falar terça. A Tá gente bom. vai conversando. Amanhã, Emanuela, ao invés de fazer duas lives, igual nós duas fizemos, como com o CJ ontem não conseguimos terminar, não falamos do bom humor, que falamos de tanta coisa. Amanhã tem a live às 5 com o CJ para a gente falar do humor também, do bom humor na quarentena. Que tem muito a ver com isso, né, Leone? Claro. Uma ótima ferramenta, né? A gente vai falar também sobre bom humor. E sábado começa o Café na Cama, que eu vou fazer com o Emílio as lives. Eu ainda não sei o horário, mas depois eu passo aqui para vocês. Tá bom? Ótimo. Beijo, Tá gente. bom. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau.